línguas estranhas, muitas pessoas têm dúvidas a respeito desta doutrina. Afinal, essa doutrina de falar em línguas estranhas está de acordo com as Escrituras? Afinal, essa doutrina que líderes religiosos ensinam dentro dos templos de pedra, dentro das denominações, dentro das religiões, será que essa doutrina está de acordo com as Escrituras? É isso que as Escrituras ensinam? Falar em línguas? Será que essa doutrina provém das Escrituras? Pois, irmãos, dentro dos templos de pedra, dentro dessas igrejas de pedra, as pessoas, elas utilizam essa doutrina religiosa e começam a falar em línguas estranhas e dizem que estão sendo guiadas pelo Espírito. Mas, irmãos, há um detalhe. Nas Escrituras diz que há dois espíritos: o espírito do erro e o espírito da verdade. E as Escrituras diz que é observando as ações, as atitudes, aquilo que a casa carrega, que conseguimos observar qual é o espírito que está dentro desta casa. Pois, se é o espírito da verdade que está dentro dessa casa, então, dentro dessa casa está as Escrituras. Mas, se é o espírito do erro que está dentro dessa casa, então dentro dessa casa há doutrinas que vão contra as Escrituras. Então, irmãos, o sistema religioso em si fazem as pessoas caírem na força do poder, sapatear, girar, rodapiar, falar em línguas estranhas. E as pessoas costumam acreditar que essas línguas estranhas é realmente as línguas na qual os apóstolos falavam em Atos dos Apóstolos. Pois, no dia de Pentecostes, desceu sobre os apóstolos o Espírito, o poder, a unção do Pai. E os apóstolos começaram a falar em diversas línguas. Então, o sistema religioso pega essa passagem e interpreta da maneira que convém a ele. Então, líderes religiosos dizem para as pessoas que é só elas enrolarem a língua delas que elas estão já falando em línguas. Aí nos templos de pedra, as pessoas ficam falando nessas línguas estranhas e nem elas mesmas conseguem entender, discernir aquilo que elas estão falando. E nem as pessoas que estão em volta delas conseguem entender, conseguem discernir o que elas estão falando afinal. Por isso, irmãos, que o nome dessa doutrina religiosa é línguas estranhas. Estranhas porque é algo desconhecido, algo que as pessoas não conseguem entender, não conseguem compreender. Mas espera aí, irmãos. A palavra do Pai, há confusão nela? Não. A palavra do Pai não deixa ninguém confundido. Mas as doutrinas que provêm dos homens deixam as pessoas confundidas. Então, essas línguas estranhas, nem mesmo as pessoas que estão falando nessas línguas conseguem entender umas às outras. Então, irmãos, vamos observar algo para que assim os irmãos possam compreender a diferença que há
nas línguas estranhas ensinadas pelos líderes religiosos, pelos templos de pedra, e em falar em línguas na qual é ensinada nas escrituras, pois falar em línguas estranhas é uma coisa, falar em línguas é outra coisa. Pois, irmãos, o apóstolo Paulo, ele relatou no livro de Gálatas o seguinte: se vier um anjo, um outro anjo, se vier alguém ensinando a vocês um outro evangelho, algo que não foi ensinado pelo Messias, que seja anátema. Observem algo, irmãos. Se vier um outro evangelho, algo estranho, algo diferente, conseguiram observar, irmãos? Línguas estranhas, algo estranho, algo diferente, algo na qual o Messias não ensinou, seja anátema, seja engano, seja mentira. Então, irmãos, será que essas línguas estranhas ensinadas nos templos de pedra, será que essa doutrina não é uma das doutrinas na qual Paulo denunciou no livro de Gálatas? Se vier um outro evangelho, algo estranho, algo diferente daquilo que vocês ouviram do Messias, seja anátema, engano. Então, irmãos, línguas estranhas ensinada pelos líderes religiosos está de acordo com as escrituras? Vamos analisar, irmãos. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito da verdade e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Então aqui, irmãos, eles estavam falando em outras línguas, mas afinal, que línguas eram essas que eles estavam falando? Então, irmãos, aqui em Atos, no capítulo 2, no versículo do 7 até o 10, vejam só o que está escrito. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Observaram? Da Galileia, Belém da Galileia. E não Judeia, não Jerusalém. Observaram? Os apóstolos, eles eram galileus. Assim como o Messias também foi galileu. O único que não era galileu era Judas Iscariote. Então, Judas Iscariote, retirando a fruta podre, o restante dos apóstolos, eles eram galileus. Continuando, irmãos. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Eleão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Observar, irmãos, essas línguas na qual os apóstolos estavam falando eram o quê? Idiomas. Eles estavam falando em vários idiomas que as pessoas que estavam ali de diversas regiões, diversos países, conseguiam entender a verdade que os apóstolos estavam anunciando através desses idiomas. Então, cada pessoa de cada determinada região conseguia entender a verdade na sua própria língua. Que língua? Vou dar um exemplo. Língua em espanhol, americano,
indiano, africano. Isso que os apóstolos estavam fazendo, falando a verdade em vários idiomas diferentes. Isso é o falar em línguas de acordo com as Escrituras, não como o sistema religioso ensina. Esse falar em línguas estranhas que o sistema ensina é o evangelho anátema que Paulo denunciou no livro de Gálatas. Se vier um outro evangelho, um evangelho estranho, diferente daquilo que vocês ouviram do Messias, que seja anátema. Então, irmãos, o verdadeiro falar em línguas é falar em idiomas, é falar a verdade em vários idiomas, para que a pessoa que está ouvindo ali a verdade consiga entender na própria língua dela.